E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha tier list dos filósofos. Uma tier list é uma lista de níveis, uma mania recente que acredito ter começado com jogadores de videogames, ranqueando seus personagens, e que agora é uma maneira muito eficiente de youtubers ganharem visualizações, fazendo as suas listas de diversos assuntos. E isso se aplica também aos youtubers aparentemente intelectuais que fazem vídeos de assuntos sérios e argumentações filosóficas densas e não ganham tantas visualizações assim. Então, se você quer saber quais são os meus filósofos favoritos, quais filósofos eu não gosto, fique até o fim dessa tier list. Bom, é o seguinte, eu não vou fazer uma lista exaustiva de todos os filósofos que eu conheço e buscar na enciclopédia filósofos minúsculos que eu cito em trabalhos acadêmicos, porque isso ia fugir um pouco do propósito de mostrar uma lista sucinta de que galera eu gosto mais, que galera eu gosto menos e por quê. Então os critérios que eu vou usar são dois. Influência, quanto a pessoa foi importante ou não para a história da filosofia, e o quanto eu concordo ou não com ela. Basicamente isso. Muitos nomes importantíssimos não estão presentes nessa lista, tá? E não se assuste, porque não tem como eu fazer uma lista com todo mundo que foi importante. Abre um manual de filosofia, todos os nomes que estão ali foram importantes, tá? Aqui eu tô dizendo os mais importantes para mim, e como é uma lista de níveis, então tem que ter uma coisa crescente, né? Então eu preciso mencionar também aqueles que foram influentes e que eu não gosto. Eu cheguei mais ou menos no seguinte resultado. Antes disso, já deixa o seu like, já se inscreva para apoiar o conteúdo, considere se tornar um membro, assista os meus vídeos e vamos nessa. Bom, lá embaixo, no nível D, eu coloco os seguintes filósofos: a Escolástica, Agostinho, Deleuze, Hegel e Heidegger. Eu vou por blocos. Então esses filósofos estão aí no nível mais baixo. Agostinho e Escolástica, porque é uma filosofia com um projeto claramente religioso e altamente supersticiosa, amparada na ideia de revelação, que eu não considero filosófica. Então eu já não vou gostar desses filósofos. Por mais talentoso que seja Tomás de Aquino com a lógica, ele não vai até onde o argumento realmente leva, porque ele tem um destino muito claro para onde ele precisa ir com a sua filosofia, que é a beira da teologia, para a partir daí abrir mão do conhecimento, da busca pela verdade e comprar os dogmas da revelação sobre aquilo que a filosofia não poderia alcançar, que só a teologia, só as escrituras poderiam revelar. Então, claramente isso não é nem um pouco filosófico. Então, é claro que ele também era um fruto de seu tempo, assim como Agostinho antes. Então, no conhecimento da realidade das outras ciências que a gente tem hoje, não existia nada perto na época deles, tá? Então, a gente também não pode amputar essa responsabilidade somente na pessoa, mas, sendo quem foi, não é uma filosofia que eu aprovo. Em seguida, a gente tem outros filósofos mais recentes que eu também desgosto, como o Deleuze, o Hegel e o Heidegger. Bom, começando com Hegel, foi um filósofo altamente ambicioso, muito mal na escrita e que estava muito errado. O seu idealismo do espírito absoluto é uma grande elucubração fictícia, uma interpretação altamente subjetiva da história que ele tenta objetivar. E ele parte de onde o Kant deixou, e para mim o projeto do Kant era muito mais honesto, apesar dos erros também do Kant. Então, eu acho que o Hegel ele se engrandece nesse meio político da filosofia alemã ali do século XIX, e ele vai, com a sua filosofia da história, para lugares muito pouco afeitos ao cuidado da investigação filosófica, ao meu ver. Todos esses caras são muito inteligentes e com contribuições enormes. Então o Hegel escreve muito mal, tem pouquíssimo compromisso com o leitor, parece que ele faz um trabalho de ocultação filosófica, e o mesmo vai se estender para Heidegger depois.
um abuso enorme da gramática, do vocabulário, e isso me incomoda. Ele parte de um idealismo muito próprio e tenta criar um sistema do saber absoluto com esse idealismo. E, ao meu ver, ele força muito a barra. Os resultados dele não são muito convincentes. A sua filosofia da história é muito mais interpretativa do que algo objetivo. Houve um culto muito grande em torno dele, né, por ser um filósofo de difícil acesso, mas que quando você vê o que ele tem a oferecer, não é tão impressionante assim. Com relação ao Heidegger, é um nome muito importante, muito influente do século XX, mas também era um meio místico. Era alguém que não tem um processo de filosofia que eu considere conciso, muito rigoroso, muito cuidadoso. Eu acho que essas 3 palavras são muito importantes: concisão, rigor e cuidado. Me parece que o Heidegger tem insights geniais, mas ele usa e abusa do vocabulário. Quando ele vai fazer uma hermenêutica da história da filosofia, ele volta aos pré-socráticos. Convenientemente, tudo já era muito heideggeriano para ele redescobrir, então é meio estranho. Moralmente, todo mundo sabe que o seu envolvimento com o partido nazista é deplorável, mas a gente não está falando aqui da pessoa, a gente está falando da filosofia, e talvez por isso Heidegger não tenha nada a dizer sobre a filosofia moral e a ética, que é um dos campos mais importantes para mim. E, fora isso, depois vira uma coisa que ele abandona, o projeto do Ser e Tempo. Ele mal começa, já desiste, e vira uma coisa mais mística, vira uma coisa mais afeita ao mito, mais afeita à poesia, o que é ótimo. Mas quando você busca realmente o que ele tem a oferecer, não tem muito. E aí dá declarações, somente um Deus pode nos salvar. E aí? O que ele quer dizer com isso? Por que você não se faz entender? Parece que é, como Hegel, alguém que queria ser visto como impenetrável, como hermético. E isso é muito desonesto, isso é muito ególatra. Não é isso que nós, filósofos, deveríamos buscar. É claro que foi um cara extremamente influente no século XX, não só para a fenomenologia, que é algo gigante, mas também para o existencialismo, que é um desdobramento da fenomenologia, e para muitas vertentes da filosofia continental, para Hannah Arendt, enfim, durante o século XX e do século XXI. Então é um cara importante, mas que eu não considero a filosofia dele e o jeito dele de fazer filosofia como o melhor recurso que a gente tem para buscar a verdade, sabe? Me parece muito místico, muito solto. E você não vai me ver falando esse tipo de coisa nas aulas que eu tenho sobre o Heidegger aqui do canal, né? Porque também aí a pessoa desiste de estudar. Não, eu acho que todo mundo tem que estudar todo mundo, entende? Mas é importante formar uma opinião depois que você já tem muitos anos de estudo e de prática em uma determinada área, né? Mais à frente, no próximo nível, eu coloco os contratualistas e acima deles os estoicos, mas estão no mesmo nível, né? Por que eu coloco os estoicos? Porque a ética estoica é fantástica, especialmente com relação à resiliência, com relação a combate de pensamentos destrutivos e as mentiras que a nossa cabeça conta. Quando você lê o manual de Epiteto, você vê que você tem a capacidade de não se vincular com determinado afeto que está acontecendo dentro de você, né? Você tem uma faculdade condutora, você se decide ser danificado ou não por algo externo que está além do seu controle. É claro que isso não é verdade, tá? Tem coisas que acontecem que são objetivamente ruins, não cabe a você determinar o que é bom ou ruim, mas ainda assim, praticamente, você pode utilizar essa filosofia ética como uma maneira de mudar a forma que você lida com os problemas. E como uma maneira de, apesar disso ser objetivamente ruim, eu tenho a opção de não tornar a minha vida pior me vinculando com a posição de uma vítima sofredora e culpando o universo, ou o que quer que seja. Então eu acho que isso é muito rico dos estoicos. Mas também eles foram muito importantes para a lógica, e pouca gente sabe disso. Mas tinha muita coisa de lógica que não foi Aristóteles, mas que foram os estoicos que descobriram e que avançaram na história da filosofia. E, infelizmente, muita coisa se perdeu. O modus ponens, por exemplo, que é um princípio básico da lógica e muito importante para o Frege, mais à frente, que a gente vai falar, foram eles que inventaram. E os contratualistas estão aqui também por conta do quanto que
a escrita deles e o movimento deles foi importante para o mundo democrático que a gente tem hoje, para a liberalização dos costumes, para a separação entre igreja e Estado. Eu estou falando de John Locke, de Thomas Hobbes, de Montesquieu e de Rousseau. Então, é claro que existem diferenças muito importantes entre esses pensadores, mas eu estou colocando eles aqui como pensadores a favor do que a gente chama de progresso histórico, progresso moral, político, sob o nome de liberalismo, né? Sob o nome grande de liberalismo nesse sentido dos costumes e da sociedade. É claro que Hobbes, sendo um monarquista, né, é uma exceção, tem coisas positivas que você também encontra ali, então, enfim, você pode colocá-lo com um pé dentro e um pé fora desse nível. No nível superior, no nível B, a gente tem Frege, Nietzsche e Kant. 3 pensadores muito distintos uns dos outros. Mas, lembrando dos meus critérios, influência e o quanto eu concordo ou não com a pessoa. Agora, eu não concordo totalmente com nenhum desses filósofos que estão aqui na lista, e eu espero que nenhum filósofo concorde totalmente com qualquer um desses filósofos. Mas, quando se trata de história da filosofia, a gente tem aqueles que pesam mais e que pesam menos, né? Os grandes filósofos, se você está comprando o pensamento deles por completo, significa que você tem uma certa imaturidade, porque conforme você vai mais lendo e se aprofundando na filosofia, menos você concorda com cada grande filósofo inteiramente. É assim que você enxerga que seu pensamento não é ideológico, mas é mais um pensamento honesto, em busca da verdade. Então, o Nietzsche está aqui porque ele foi extremamente importante para uma virada que aconteceu na filosofia, sobretudo na filosofia continental, que diz respeito à morte da metafísica, no sentido clássico, porque ainda há um tipo particular de metafísica em Nietzsche, e é praticamente impossível você fazer filosofia sem metafísica, e isso não devia ser um objetivo. Acho que a gente já passou dessa fase, mas a questão é que o Nietzsche ele mostrou como que há por trás de determinados pensamentos e ideias valorizadas historicamente algo chamado valor, algo que motiva determinado filósofo a preferir um outro mundo com relação a esse e a conceitualizar outros mundos como uma evasão de uma incapacidade de vivência, de uma incapacidade de estar em casa no mundo em que você se encontra, de aceitar a realidade e amar a realidade como ela é. E esse movimento do Nietzsche, chamado por comentadores de filósofo da suspeita, é muito saudável e importante para a filosofia. Há também aqui uma importância de estilo, que o Nietzsche herda dos românticos, de Schlegel e companhia, de como você faz uma filosofia sem a pretensão de um sistema, e uma filosofia crítica, que é quase uma antifilosofia, ou uma literatura filosófica, se você o quiser, mas ao mesmo tempo é muito mais do que isso, e há uma tentativa de experimentação de ideias, mais do que de construção de sistemas. E essa é uma grande lição que o Nietzsche nos deu, e uma maneira que ele vem nos influenciando como filósofos. E o século XX inteiro é um século muito marcado pelo pensamento do Nietzsche, não há como negar. Então, é um cara indispensável, e a parte crítica da sua filosofia é muito contundente, principalmente quando ele vai falar sobre a moral cristã, a moral dos senhores e a moral dos escravos. Você pode não concordar com toda a genealogia que ele faz, mas claramente a gente olha para o mundo de hoje, inclusive, e vê como que a figura que o Nietzsche retratou como sendo aquela do pastor, do sacerdote, do ideal ascético, é ainda muito presente na nossa realidade. Tem um vídeo meu aqui falando sobre um pastor evangélico que é exatamente o retrato dessa figura, desse contra-ideal nietzschiano, né? Então, além disso, eu penso que ele se equivoca na ideia de que nós podemos criar valores. Eu não acredito que seja possível, como se nós fôssemos capazes de criar nosso próprio sistema metafísico de conduta.
e não acho que somos criaturas assim. E há na sua obra uma sugestão de que talvez nós não sejamos mesmo, né? Que o super-homem estaria ainda além, ainda por vir, e nós deveríamos apenas preparar o terreno para ele. Se for isso, tudo bem. O problema é que depois há uma insistência do Nietzsche em dizer que nós devemos nos tornar essas criaturas, né? Então aí fica um pouco complicado, porque nós não somos, e Dostoiévski mostrou bem isso, tratando dos mesmos temas que o Nietzsche. Apesar disso, né, como eu disse, os escritos dele sobre arte, os escritos dele sobre história, como que ele, como um filósofo da cultura, ilumina os perigos do nosso tempo, os perigos ideológicos. Eu acho que é alguém muito, muito importante e um gênio extremamente raro na modernidade tardia. Além dele, tem aqui o Kant e o Frege. Bom, o Kant foi alguém que estava realmente empenhado no projeto de tornar a filosofia uma ciência, né? Um sistema, assim como Hegel depois, mas o Kant me parece fazer um projeto muito mais honesto e muito menos subjetivo do que o Hegel. E a crítica que ele faz, né? A crítica da razão pura sendo uma obra de fundamentação, né? Uma obra propedêutica, o termo crítica aqui tem esse significado, não tem o significado de ataque, mas de como que a razão pura poderia realmente continuar, e a maneira que ele tenta organizar a filosofia, as suas categorias do entendimento, é um negócio genial. A maneira que ele argumenta como que nós não temos acesso a como as coisas são em si mesmas, mas como nós as representamos, isso foi muito importante. Embora algumas pessoas, né, os próprios idealistas, levem isso para uma consequência muito radical, né? Mas o ponto é que a maneira que o Kant avançou a filosofia moderna foi muito importante para os direitos humanos, para a ONU, para a laicização da sociedade, embora depois ele tenha inventado moda de reabilitar a ideia de Deus como uma ideia reguladora, como uma coisa necessária para justificar a razão prática, mas não é, né? Mas, enfim, tirando essa parte, a gente tem aqui um filósofo imprescindível para grande parte das conquistas modernas que a gente teve. Conquistas epistêmicas, assim como conquistas sociais, jurídicas. Então é um personagem que você não pode fugir. E assim, lembrando que eu não quis fazer uma lista exaustiva, então a gente podia botar o Hume aqui também, embaixo lá com os contratualistas, a gente poderia botar o Descartes, né, com a autonomia que ele reivindicou e a sua busca por ideias claras e distintas, né? Isso é muito importante também para a filosofia, apesar de todos os seus erros devastadores, a ideia do animal-máquina e etc. Enfim, mas eu não quero trazer uma coisa exaustiva, então vamos seguir em frente. Depois eu botei o Frege, né, nesse mesmo nível. O Frege é alguém que pouca gente reconhece a importância dele, mas foi um filósofo e lógico e matemático do século XIX que conseguiu realizar o sonho de grandes filósofos anteriores, um sonho moderno, que remonta a Bacon, que remonta a Leibniz, de ter uma língua filosófica, de ter uma maneira de formalizar argumentos e de fazer inferências que seja segura, com base em tudo que a gente aprendeu nesses 2.500 anos de filosofia, as contribuições do Aristóteles, dos estoicos. Então, na obra Conceitografia, depois dos avanços que o Boole, né, um outro lógico importante, fez também nesse período, ele conseguiu criar uma linguagem de símbolos, né, uma linguagem artificial, que são as linguagens que não mudam ao longo do tempo, que tem uma gramática e uma sintaxe bem definidos, né? Ao contrário, por exemplo, do português, do inglês, que podem mudar ao longo do tempo, se transformam. Ele conseguiu criar algo que é usado até hoje na filosofia analítica e que todo mundo usa, né, para fazer filosofia, para lidar com argumentos hoje. Russell, Wittgenstein não existiriam se não fosse a conceitografia do Frege. Quando você faz a filosofia analítica, você vai fazer uma análise lógica dos argumentos. Você vai olhar as premissas, você vai ver se elas suportam conclusão, e você vai se ater aos princípios, aos métodos de prova,
e você vai conseguir algo sólido, algo rigoroso, que é o que muitos dos grandes filósofos da história da filosofia buscaram sem conseguir desenvolver linguisticamente. E o Frege conseguiu. Bom, lá em cima a gente tem a tríade grega. Não é nenhuma surpresa isso, mas se não fosse Sócrates, Aristóteles e Platão, muitas coisas do nosso mundo não estariam aqui. Para além da filosofia, Aristóteles contribuiu, inaugurou diversas áreas da ciência. É muito complicado pensar como seria o mundo sem esses três caras, ok? É claro que há os pré-socráticos. Sócrates não inventou a filosofia, mas ele inventou o pensamento dialético que a gente conheceu através dos escritos de Platão. E eu louvo mais Platão e Aristóteles por terem escrito do que Sócrates por não ter escrito. Porque esse pensamento vivo que ele tinha lá com as pessoas e não querendo escrever é ótimo, mas isso se perde, assim como muita coisa se perdeu. Platão e Aristóteles conseguiram registrar coisas que são imprescindíveis, como diz o Whitehead. Toda a história da filosofia é como notas de rodapé aos diálogos de Platão, porque ele inaugurou os problemas que a gente está lidando até hoje. Problemas da metafísica, da epistemologia, da ética, da estética, enfim, mesmo que essas áreas não eram estabelecidas na época dele, só foi possível estabelecê-las por causa dos diálogos de Platão. Pouco me importa o quanto você concorda com Platão, ninguém concorda 100% com Platão, isso seria um absurdo. Assim como eu acho um absurdo alguém hoje falar que concorda 100% com Tomás de Aquino. A maioria dos filósofos em atuação, ou de Nietzsche também que seja, a maioria dos filósofos em atuação seguiram em frente. Por que será? Será que eles são idiotas? Será que eles são burros? Será que eles são ideólogos? Acho que não, né? Acho que é porque eles realmente estão fazendo filosofia e estão seguindo as novas descobertas e os progressos do seu tempo. A filosofia também avança, cara. Então, olha, se não fosse Platão, tudo isso que a gente discutiu até agora, sabe, não seria discutido. E Aristóteles é outro. Aristóteles foi quem sistematizou as áreas da filosofia, quem criou, né, se não criou, quem organizou grande parte da lógica clássica, né, que vai ser incorporada por Frege, que antes vai ser avançada pelos estoicos. É o cara que tá errado sobre praticamente tudo, mas que se não fosse pelos erros que ele cometeu 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás, a gente não poderia ter chegado onde a gente chegou. Então, é incontornável você ler a metafísica, a ética Nicômaco, a política, as grandes obras de Aristóteles e as grandes obras de Platão também. E Sócrates, né, com seu método dialético, está aqui como um pioneiro também nessa tríade do nível A, mas que poderia ter... Enfim, a gente não sabe muito sobre ele, né? Então é complicado dar mérito para uma figura que é quase mítica, mas é uma figura incontornável. A gente não sabe, a gente conhece ele através de Platão, de Xenofonte, de pequenos escritos e é difícil reconstituir o filósofo. Foi alguém que realmente mostrou que, em vez de comprar uma mitologia como verdade literal sobre as causas da realidade do jeito que ela é, a gente pode buscar a verdade com um pensamento dialético, desafiando crenças assumidas e chegando a uma síntese, chegando a novas respostas, que vão ser mais uma vez desafiadas, e assim o conhecimento progride. Então é alguém que acreditou na verdade, foi alguém que acreditou que certas coisas são verdadeiras e outras coisas são falsas, e que buscou isso com ironia, um instrumento necessário no seu método, no seu tempo, e com honestidade. Então, eu acho que é isso. Obrigado por assistir. Comente o que você achou da minha lista. Faça a sua também. Comente aqui nos comentários sua lista de filósofos. Considere se tornar um membro para ter acesso aos conteúdos exclusivos. E a gente se vê no próximo vídeo.